Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa eu chamar o Thiago aqui para poder participar junto com a gente também. Bom dia, Thiago. Bom dia, Matheus. Fala, Thiago. Beleza, amigo? Eu tô joia, e você? Joia também. Ah, Comece... me ouve bem? Tá Começando me vendo cedo aí. bem? Tô te ouvindo, tô te vendo bem, tá perfeito, tá perfeito. Ah, então tá bom. Como é que Aqui, você ó. tá? Beleza. Já tem convidado na sala aqui também, Thiago. Tardelli. Ah, Bom dia, Tardelli. fala, Tardelli, aluno, aluno lá de Bom Despacho. É um prazer tê-lo você aqui sempre, 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 Ó, sempre. Hoje, Tardelli, nós vamos falar uma coisa muito interessante, né? O Matheus, você tá vendo aí, o Matheus tá num cenário um pouco diferente é, hoje, eu fugindo não um tro... pouquinho do escritório. E o bom, até aproveitar que você já falou disso, Thiago, até aproveitar que o pessoal que vai chegando, depois a gente vai assistir esse vídeo vai ser gravado. Então aqui, hoje a gente resolveu fazer uma coisa diferente aqui, uma coisa bem prática. Eu sei que a gente estava planejado falar sobre cozinha, sobre outros assuntos também relativos à arquitetura da gentileza, mas eu conversei com o Thiago e a gente teve a ideia de, tipo assim, para não deixar passar essa oportunidade de falar sobre um assunto que é importante também, né, Thiago? Isso aí. Porque que é, vou falar aí, Avi. Nós vamos falar um pouquinho sobre a escolha do terreno e alguns pontos lá que o Matheus está vivendo em loco hoje, né? E essa vivência em loco é fundamental, né, para boas decisões. Então, nós vamos falar alguns pontos aí relacionados à escolha de terreno, ao que deve ser considerado, principalmente nesse início aí, né, Matheus, que você está aí mobilizando, fazendo as tomadas de decisão inicial aí na obra, né? Então, aproveitar esse momento que a Mazi Construtora aí está iniciando uma obra, né? E começar aí, né, Matheus? Quem sabe um diário de obra aí para o pessoal acompanhar todo o desenvolvimento aí de uma obra, né? Pegar desde o inicinho, desde a fundação, desde essas escolhas, desde a mobilização até a obra finalizada aí, né? Thiago, indo até no ponto mais assim, um ponto até crucial sobre como que as escolhas que a gente faz com relação ao projeto, elas vão afetar agora. Então, vocês vão ver como que é importante a gente fazer uma boa escolha no projeto, posicionamento. O que que vem primeiro? É o lote? Ou é o sonho? O que que faz mais sentido a gente pensar? Então, a gente vai ver aqui agora como que as boas escolhas que a gente faz no projeto, num bom projeto de arquitetura, elas vão impactar nesse momento aqui agora da execução. Isso aí. Isso aí. E você trouxe uma questão, Matheus, que é fundamental e essencial, e já que você colocou aí, e aí, o que que vem primeiro, gente? O que que vem primeiro? Vem primeiro o sonho? Vem primeiro a escolha do terreno? As duas coisas têm que caminhar junto? Será que é realmente necessário aí, né, um especialista acompanhando, né, para mobilizar? O que que você acha, Matheus? Você acha que é necessário? Thiago, vou dar só aqui porque o pessoal tá num silêncio aqui. Eles acabaram de chegar aqui, ó. Deixa eu dar um bom dia aqui, que eles acabaram de chegar. Cheguei mais Dá cedo bom aqui. dia aí, mostra Bom eles aí dia, para dar um pessoal. alô para nós aí Bom também. dia. Eles estão se preparando aqui. Daqui a pouco eles passam aqui para mexer com a gente também. Tá Que certo. aqui é ao vivo. Aqui, mas Isso aí. repete a pergunta, por gentileza, Thiago. Eles estavam tão em silêncio que eu fiquei até. É porque, na verdade, em muitos momentos a gente se pergunta, faz essa pergunta que você fez aqui, né, Matheus? É assim, e aí, o que que vem primeiro? Vem o sonho? Vem a escolha do terreno? Né? Será que realmente eu preciso aí de um especialista, de alguém especializado na área, né, seja engenheiro, seja arquiteto, para ajudar, né, nessa definição, nessa escolha? Você já trouxe aí no início mencionando, né, que algumas decisões podem, inclusive, significar economia, significar
menos retrabalho, né? Então, eu acho que é importante a gente frisar, né, que sonho e escolha do terreno tem que caminhar juntos, né, Matheus? Exatamente. É muito mais fácil. Você querer. Faz muito mais sentido você encontrar um lote que vai fazer do que você querer fazer o seu sonho caber dentro do lote, né, Tiago? E isso aí, essa analogia simples aqui, ela se aplica das mais diversas formas possíveis, né, Tiago? Em vários sentidos. E a gente vai falar de algumas aqui, não vai ter como a gente falar de tudo, né, Tiago, com relação a isso, porque é uma coisa que realmente ela exige um trabalho para você poder identificar, mas a gente vai falar das principais aqui. A gente está querendo abordar as principais e, à medida do possível, pessoal, vocês podem deixando pergunta aqui nos comentários, aqui embaixo, que a gente vai poder tirar. Ontem me fizeram uma pergunta com relação ao lote, porque eles viram o history que eu fiz com relação ao lote, perguntou com relação a dimensionamento, questão de tamanho comprimento, largura de frente, como é que isso afeta no projeto? Será que isso aí pode tornar inviável alguns tipos de projeto? Como é que é? Então a conversa vai ser nesse sentido, né, Thiago? A gente teve a oportunidade também, né, Matheus, de visitar no último final de semana, quem acompanhou aí a Mazi, acompanhou também o meu perfil, nós visitamos um terreno que era uma característica completamente diferente da de hoje, né, Matheus? Era um terreno muito inclinado, que exige um pensamento projetual muito interessante, né? Quase uma casa na árvore, né, Matheus? Praticamente, né? O que não falta lá é árvore lá também, né, Thiago? Exatamente. Então aí tem outras definições, né? E muito interessante falar que quando a gente foi lá com a cliente em questão, né? Ela estava focada exatamente em um terreno que tivesse um maior número de árvores possível, né? Então, isso está alinhado com o sonho, e essa definição, né, quando a gente está trabalhando, né, como o Matheus bem falou, é assim, poxa, eu tenho vontade de ter uma casa, de construir uma residência, de realizar meu sonho de ter uma casa com muitas árvores. Tá, mas se você pegar muitas árvores, que seja em um condomínio, ou seja em um terreno muito na zona urbana, né, que são difíceis de encontrar, mas ainda existem, você não vai ter essa possibilidade. Você não vai conseguir trazer esse tanto de árvore, até porque você imagina, você plantar a sua árvorezinha ali, ela vai demorar um tempão para ela crescer e para que ela acompanhe isso, né? Então, essa definição inicial, né, esse alinhamento entre sonho e escolha, né? E sonho, quando a gente fala sonho aqui, gente, é porque eu e o Matheus acreditamos muito que a gente projeta lares, que a gente trabalha com o sonho das pessoas, que não é simplesmente projeto e simplesmente área edificada, né? Muitas vezes os nossos clientes chegam para a gente com economias de uma vida e entregam na nossa mão, e o que nos faz ter uma responsabilidade muito grande e levar tudo isso que a gente está fazendo e falando a sério, né? Que a gente pega o sonho do cliente, o que ele fez durante a vida inteira, e para ajudá-lo a realizar, né? A transformar esse sonho em realidade. Então a gente leva isso muito a sério, né? Um dos nossos princípios, um dos princípios, inclusive, que nos conectou, eu e o Matheus, né? A Patrinon e a Amazi, né? Então, por isso que a gente está aqui fazendo essa prosa transversal sempre com vocês. E a gente quer trazer itens, quer trazer dicas, quer trazer coisas de valor para todos vocês aí, né? Então, Matheus, a gente já falou de uma coisa muito interessante, né? E aí, o meu sonho cabe nesse terreno? Será que será que eu consigo, né, realizar o meu sonho com uma escolha qualquer, de qualquer terreno, né? Sendo um pouquinho prolixo aqui. Mas não, né, Matheus? Porque a gente sabe que tem umas coisas que atrapalham, que atrapalham, não diria atrapalham, mas que definem algumas questões. Principalmente questões de legislação, né, Matheus? Não tem sentido. Então, se eu quero construir uma casa muito grande, no terreno pequeno, eu tenho que avaliar coeficiente de aproveitamento, eu tenho que avaliar taxa de ocupação, eu tenho que avaliar taxa de permeabilidade, eu tenho que avaliar várias outras questões que influenciam, que estão direto lá na legislação, que elas não podem ser desrespeitadas. Não adianta bater o pé, não adianta fazer pirracinha, não tem jeito. São legislações, e essa legislação ela é toda consolidada para um bem maior do urbanismo, do coletivo, tá? Então, às vezes a gente compra o terreno, e eu já me deparei com isso, Matheus, até vou deixar para você trazer suas vivências e experiências também. O cliente compra um terreno e vira para mim e fala assim, não, mas eu quero fazer isso, eu quero, sei lá, concretar isso tudo, não quero muita área verde e tal, não sei o quê. Você fala assim, amigo,
Infelizmente não dá. Por quê? Porque tem a legislação. Nossa, mas essa legislação é ruim demais. Essa legislação restringe demais. Não, não é a legislação que restringe. A legislação, ela é pensada, ela é planejada, pensando no coletivo, né? Então a gente precisa de ter essa consciência de que o coletivo, em certas maneiras, pensando no contexto urbano, né? E aí por isso a formação interessante do arquiteto e urbanista, porque ele tem que ter tudo isso junto, né? Porque não tem sentido. Senão eu vou ficar ali pensando no meu mundinho, eu vou lá, concreto tudo, cimento tudo, tiro todas as áreas permeáveis. E aí quando chover? E o que acontece com os bueiros? E aí o que acontece com as inundações? Então a gente precisa de saber que um dos pontos cruciais aí para uma escolha do terreno é entender, né, antes das questões físicas, né, que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, mas a gente entender a legislação que está envolvida nesse terreno, a legislação que abarca, né, esse terreno, o lugar que esse terreno está. A legislação e as definições de taxas, ocupação, coeficientes, está relacionado ao posicionamento do terreno dentro do contexto urbano, né, Matheus? Ô, Thiago, e assim, uma coisa muito importante falar também é que, assim, tem gosto para tudo, tem lote para todo mundo. Então, assim, você pode encontrar um lote que vai satisfazer as suas necessidades. Você não precisa pegar um lote. Aí é por isso que é importante você estar junto com o arquiteto, estar junto com o engenheiro na hora da escolha do lote, porque ele vai poder examinar toda essa parte de legislação e já te falar com relação à execução, se aquele terreno é o melhor terreno para você poder fazer aquela casa ou se vale a pena você investigar um pouco mais, procurar mais. Isso aí depende muito da pessoa. A gente tem que conversar através do diálogo, né, Thiago? E poder identificar o que é valor, o que é importante para aquela pessoa, para a gente poder, assim, encontrar aquele terreno que é ideal. Então, assim, isso varia completamente. O próprio fator que você falou do coeficiente de permeabilidade, ele muda dependendo de cada situação. Então, tem locais que permitem menos, tem locais que permitem mais. E isso aí tudo são fatores importantes de decisão na hora da compra do terreno. E tem que ficar atento às mudanças na legislação, né, Matheus? Há pouco tempo atrás teve a mudança aí na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte, que criaram algumas restrições, que direcionaram o crescimento da cidade para algumas regiões. Tem todo um estudo urbanístico feito por trás disso, não é aleatório, né? Então, por isso que é importante falar que a legislação é fundamental. Entender a legislação, entender alguns princípios, alguns coeficientes, né? Quando a gente escolhe um terreno inicialmente, você tem a oportunidade de pegar o que eles chamam de informação básica, né? O que é essa informação básica? Essa informação básica tem as principais diretrizes, né, do terreno, com possibilidades de construção, com possibilidades de área de taxa de ocupação, de coeficiente de aproveitamento, de área edificável e demais definições, né? Então é muito importante entender e ficar atento a essas informações básicas, essas diretrizes principais, para quê? Para que na hora que você esteja, né, consolidando, escolhendo esse terreno para consolidar o seu sonho, para construir a sua residência, você não tenha surpresas lá. Eu vou trazer um caso aqui, Matheus, você até participou, a gente é parceiro nesse projeto, que é uma residência, um condomínio, que inicialmente a legislação do condomínio permitia aí uma área de ocupação, né, uma área de projeção. A área de projeção, gente, é a relação horizontal que tem da área edificável com o terreno, tá? Então é como se fosse a projeção ali da edificação sobre o terreno inteiro. E o condomínio permitia certa taxa, e essa taxa era de 50%, Matheus. E eu já comentei isso com você, mas eu vou trazer clareza para o pessoal que vale a pena o exemplo aqui. Com certeza. E essa taxa de 50%, ótimo, dava para fazer uma bela de uma residência e usando e ainda respeitando a área permeável, 50% de área permeável é bastante considerável, muito interessante. É um lugar que tem bastante árvores. E tudo bem, e fizemos o projeto, desenvolvemos esse projeto. Esse terreno não foi escolhido junto ao arquiteto, né? Esse terreno ele foi o cliente nos apresentou, né? Me apresentou esse terreno já escolhido, já comprado. E aí ali um programa de necessidades que a gente tinha que trabalhar em cima dessa escolha. E o interessante, Matheus, é que no decorrer do projeto, no decorrer dos estudos preliminares, nós nos deparamos com uma outra taxa, né? Então, ao invés de 50%, a gente só poderia construir 33%. E esses 33%, Matheus, ainda estava considerando, Matheus e pessoal, ainda estava considerando, por exemplo, os acessos, as rampas, qualquer movimentação de terra que pudesse ser feita nesse terreno, ela precisava de ser considerada nessa taxa. Por quê? Porque tratavam-se de diretrizes mais restritivas do IEF, né? Que é
que limita, né, a questão da supressão vegetal. Então foi um grande desafio. No final, graças a Deus, todos ficaram felizes. Mas realmente é muito importante essa escolha do terreno, alinhada aí com o que você imagina para sua casa. E o primeiro ponto, Matheus, que eu acho fundamental de falar é exatamente essa legislação. É entender, né, alguns quesitos, algumas premissas e diretrizes principais aí que a legislação define para que a gente consiga escolher bem, né, o terreno. Com certeza. E isso é um ponto também importante, né, Thiago? Porque a gente traz solução para tudo. Nosso objetivo é solucionar problema, não é criar outros. Então, quando a gente, em qualquer situação, se a gente se depara com um cliente que já comprou o terreno, já fez um projeto, tá tudo certo. A gente vai encontrar a melhor solução para isso. Na verdade, o papel principal, inclusive, do projeto, do arquiteto como projeto e do engenheiro como engenheiro de execução, é propor solução e não criar mais problema ainda. O objetivo nosso é solucionar. O que a gente está falando é o seguinte, dos benefícios de ter um trabalho conjunto na escolha do lote, porque é do interesse do arquiteto e é do interesse do engenheiro que seja feita uma escolha coerente na hora do lote, porque isso vai beneficiar tanto o cliente, vai beneficiar todo mundo. Todo mundo ganha no final das contas, porque você tem um terreno já próprio para aquela casa que você quer. Isso muda tudo na execução, sabe? E... Pode falar, Thiago, perdão. Não, eu ia só concluir, né, Matheus? Você falou uma coisa, vai até fugir um pouquinho do tema, mas eu gosto, quando foge, eu acho mais legal aí. Que você falou assim, eles nos contratam para resolver problemas. É isso, é isso. Eu falo às vezes, eu tenho um amigo que eu brinco com ele, falo com ele assim, nossa, eu adoro problemas. Ele falou assim, como assim adoro problemas? Eu adoro problemas. Por quê? Porque todo problema vai ter uma solução, né? E às vezes eu tenho a honra de pegar algum problema e ali no final chegar e conseguir resolvê-lo, né? Na maioria das vezes. Então eu falo com ele, ele fala, você é doido, fica falando problema? Eu amo os meus problemas, né, Matheus? Os problemas que eu tô ali, que eu tenho condições de resolver, eu amo, dos outros não tanto, né? Mas quando o cliente chega pra gente, ele nos convida para falar assim, olha, me ajuda nisso, vamos ali escolher um terreno comigo, ou escolher um terreno, me ajuda para chegar na melhor solução. Eu me sinto honrado, né, com o convite, honrado com a contratação e com a relação, né, que vai ter profissional, né, de prestação de serviço. Por quê? Porque ele está confiando na gente, ele sabe que a gente tem as condições de auxiliá-lo, de resolver talvez esse problema inicial gerado, né? Mas se a gente pensa, se a gente caminha junto com o especialista, né, desde o início, as coisas ficam muito mais simples, né, Matheus? Então, essa escolha, esse caminho, essa forma, né, de trabalhar desde o início, desde a escolha do terreno até a construção final, é o melhor caminho, é o caminho que dá menos retrabalho, é o caminho que gera mais economia, é o caminho que gera gasto, tira, né, qualquer possibilidade de gastos excessivos e sem necessidade. Sabe aquele faz e desfaz? Pois é, se você está alinhado com o seu arquiteto, com o seu engenheiro, né, com o especialista, essas coisas vão ser muito mitigadas e você não vai ter problema com isso. Então, é disso que a gente está falando hoje. É isso que a gente quer trazer clareza. Não só hoje, né, Matheus? Inclusive, vem surpresas aí da Mazil com a Pátria, não aí para frente. Mas o que a gente quer trazer clareza é que o caminho, quando você caminha ao lado de um especialista, as coisas ficam mais simples, fica mais suave, obra não vira sinônimo de dor de cabeça, né? Que a gente costuma ouvir, infelizmente, que toda obra é dor de cabeça. Não, não necessariamente é assim. São experiências vividas, né, que trazem essa doideira na cabeça das pessoas, mas não. Se você estiver bem acompanhado, se você estiver bem assessorado, obra não é sinônimo de dor de cabeça, obra é sinônimo de realização de sonho, né, Matheus? É isso. E assim, Thiago, até aproveitando que você já foi num ponto aqui, dois pontos importantes. Primeiro que a questão de, assim, o objetivo da gente estar fazendo essas lives é realmente poder ajudar. Porque nem sempre, não é um conteúdo que é fácil de ter acesso com relação à escolha de lote. É um conteúdo que é bem restrito mesmo. Então a gente está fazendo essas lives aqui até como uma forma de poder disponibilizar parte desse conteúdo que a gente sabe, para vocês poderem se informar disso, então criar valor para vocês. Então, se você conhecer pessoas que você acha que pode ser importante, já convido vocês a compartilhar também o conteúdo da live com essas pessoas, para eles poderem ter acesso a esse tipo de informação também. E, como o Thiago falou, tem surpresa em breve, um projeto novo. E vocês que estão fazendo parte, que estão acompanhando a gente aqui com a live toda semana, podendo participar,
Eles vão ter esse acesso, essa informação um pouquinho antes dos demais. Então, assim, em breve a gente vai falar sobre isso. Então, continua acompanhando aqui a live, que em breve vai ter surpresa também. E o conteúdo tem a ver com isso, que é a escolha de lote. Porque a gente vê que tem, né, Thiago, que a gente estava falando de um problema que existe hoje com relação à questão de escolha de lote. Então, o objetivo nosso da gente fazer isso, de poder trazer esse conteúdo novo que a gente vai falar sobre, é realmente resolver esse problema, ajudar nesse sentido, não é, Thiago? Isso aí, isso aí. Acho que a gente podia falar de um outro assunto, né, Matheus, de um outro ponto que é fundamental e que vale, né? A gente falou um pouquinho de legislação, que é uma parte mais documental, né? É importante também, né, gente? Além da legislação, a gente saber os documentos ali que estão vinculados ao terreno, por exemplo, se o PTU está em dia, né? Se é um terreno realmente que está liberado aí para uma transação de compra, né? Lá no cartório de registro e tal. Então é importante uma questão documental, que isso na nossa surpresa vai vir um pouquinho mais traçado, mais detalhado. Mas um outro ponto, né, Matheus, fundamental e que eu acho que vale a pena entender é a questão de posição dessa residência, posição desse terreno em relação, por exemplo, à insolação, né? Em relação, por exemplo, ao percurso que o sol faz, né? Do nascer ao pôr do sol. Então, ao seu pôr, né? Seu ir embora, dar lugar à noite. Então, é muito importante a gente entender essa insolação. Por quê? Porque tem alguns ambientes da residência que, preferencialmente, eles precisam estar orientados por uma certa orientação, né? Ah, Thiago, mas não tem jeito, já comprei meu terreno. Ok, a gente tem alguns subsídios, a gente tem algumas estratégias de projeto, a gente pode utilizar, por exemplo, brises, né, posicionados adequadamente, né? Então, brises é diferente de lambri, brises é diferente de filetado, tá, gente? Os brises, eles têm uma função bem direcionada e bem específica, que é de proteção solar, né? Então, a gente pode usar estratégias como varanda, a gente pode usar estratégias como posicionamento aí de perfis, né, numa certa posição para exatamente esse funcionamento como brise. Então, tem várias estratégias. Mas quando você escolhe um terreno, se você tem, por exemplo, uma vista permanente, se você quer do seu quarto ter uma visão sei lá, uma serra ou uma certa visão lá bonita, né, que você considera uma vista interessante, é importante que essa vista, que esse local, esse direcionamento de visada aí, ele esteja alinhado com algum posicionamento de quartos. Inclusive, isso é muito característico, isso nos auxilia muito na definição do projeto, né, como um todo. É uma das principais considerações que a gente tem, lógico que além do briefing, além do programa de necessidades, além das conversas que a gente tem com o cliente, né, para trazer aí clareza da solução adotada em projeto. A orientação solar, ela é fundamental para entender. Porque um quarto virado para o oeste, por exemplo, Matheus, dependendo do sol, né, dependendo no final do dia, é um quarto que a gente aqui num país tropical, né, fica quase impossível de dormir, de tanto calor, né? A gente sabe que os tijolos ali, eles seguram um pouquinho o calor ali, né, e depois ele vai soltando e irradiando esse calor para dentro aí de uma maneira mais lenta. Então ele incide sol nele o tempo inteiro, sei lá, um sol do final da tarde, né, inteiro, batendo sol. De pouco esse calor vai passando para dentro do ambiente de forma bem devagar, bem vai irradiando ali para dentro. Então a gente precisa de posicionar e pensar nessa insolação, nesse posicionamento, nessa orientação solar, né, na hora da escolha do terreno. Isso é muito importante também quando a gente está fazendo essa escolha, né, Matheus? Com certeza. E isso proporciona uma qualidade de vida tão boa para a gente quando a gente tem isso, quando a gente vê, porque não é sempre que a gente consegue perceber esses detalhes, mas a gente sente. Então a gente sabe quando a gente está num ambiente que está com uma qualidade de vida boa, sabe aquela sensação de você entrar e se sentir bem naquele ambiente, tudo dá certo, você sente que você dorme bem, que você sente... Porque a casa, o papel da nossa casa é recarregar a nossa energia para a gente poder continuar. Esse é um dos papéis da casa. Então a casa não pode ser um lugar que vai sugar a sua energia. Então, quando você sente que o seu sono está restaurador, que você tem qualidade de vida, que está tudo dando certo, um dos papéis, provavelmente é porque você está num ambiente bem projetado, não é, Thiago? Você fez escolhas coerentes que te proporcionou isso. Você pode até não saber quais foram essas escolhas, mas você pode ter certeza que elas estão te afetando. Exatamente, Matheus. Por exemplo, o meu escritório aqui onde eu estou, o sol que bate no escritório, que é o sol da manhã, é algo
nossa, sensacional. Vai entrando solzinho, eu tenho que ali controlar com a minha cortina, tudo direitinho. Pois é, eu vou controlando ali, porque é um sol muito bom, né, de entrar no seu ambiente, onde você está ali na parte da manhã. A gente já até comentou um pouquinho sobre o ciclo circadiano, né, Matheus, na última live. Quem ainda não viu, vai lá no perfil da Mazi, tem. E tem também no canal da Arquitetura da Gentileza, no YouTube. Isso. E a gente falou um pouquinho do ciclo circadiano. O que é isso? É o acompanhamento, né? São as funções biológicas alinhadas aí com o percurso do Sol, com as horas do dia, né? Então, é importante que a gente, enquanto ser humano, esteja aí alinhado, né? Então, eu sei que tem pessoas que gostam de trabalhar à noite, essas coisas, mas é fundamental para a produção de alguns hormônios que o corpo humano esteja alinhado com o percurso do Sol, né? Com esse ciclo, né? De amanhecer, anoitecer, e que a gente consiga acompanhar essas atividades aí percebendo, né? Que essas atividades sejam perceptíveis e alinhadas com esse ciclo. Então, o fato, por exemplo, de eu estar num ambiente onde eu consigo perceber o amanhecer, isso é muito legal. Quem aí não gosta, né, por exemplo, de acompanhar o nascer do sol, de acompanhar o lindo pôr do sol? É porque isso nos faz bem, isso nos gera sensações, né? Como o Matheus falou, às vezes a gente não percebe, a gente não sabe qual é a estratégia, mas a gente sente, né? E quando a gente escolhe muito bem esse terreno, a gente escolhe muito bem, adota muito bem algumas estratégias, essas características que às vezes não são perceptíveis, elas não são perceptíveis ao olho, né? Elas são sentidas por outros sentidos que nós temos, né? Então é fundamental. E eu acho que acho não. Sob o meu ponto de vista, a definição aí do terreno em função da insolação, não sei o que, é uma das coisas que precisam ser mais conversadas, né? Porque você vai ter ali uma conversa com o cliente, vai ter um briefing, né? Vai entender ali com ele o que ele quer e vai falar assim, olha, talvez se você pegar esse terreno aqui, o sol da manhã não vai bater nos seus quartos, então vai ficar complicado ter uma visada permanente aqui para o fundo, né? Você vai ter que trabalhar com alguns elementos. Talvez esse outro terreno aqui vai te dar a mesma visada, você vai ter essa possibilidade do sol da manhã bater no seu quarto, isso é muito melhor para você, isso é fundamental para a produção de alguns hormônios, isso vai ajudar você com alinhamento com o ciclo circadiano e por aí vai. Né? Então, é muito importante, gente, a gente trouxe 2 pontos aqui hoje, Matheus, é impressionante como passa rápido o tempo, é E aqui, impressionante, é Thiago, assustador. outra coisa impressionante é que a gente fez um link com o conteúdo que a gente falou das semanas atrás. A gente falou sobre biofilia, a gente falou sobre os princípios, o terceiro princípio, que é o respeito ao ser humano. E você vê que, assim, ele se reflete em tudo que a gente faz, inclusive nesse conteúdo, que é a própria escolha do lote, você vê como que é importante a presença nesse momento também, porque esses princípios, eles se aplicam no processo inteiro, desde o começo até o fim. Então a gente está falando disso, você vai ver que a gente vai pegar esses links que a gente vai fazendo ao longo da nossa série de lives, para perceber como que isso é importante, né, Thiago? E aí, Matheus, você falou uma coisa que é legal de reafirmar aqui, assim, ó. A profundidade que tem esse conceito da arquitetura da gentileza que a gente está trazendo para vocês. Porque a arquitetura da gentileza, ela está relacionada a todo o processo da construção, desde a escolha do terreno até a finalização. Né? Então parece, às vezes pode surgir como um conceito que já existe. Não, aqui a gente está falando de um processo. Tem todo um processo por trás. Né? A arquitetura da gentileza não é superficial, ela é profunda. Porque ela tem várias questões que precisam de ser construídas e consolidadas, né? Então, aconselho muito a vocês entenderem melhor esse conceito, né? A gente está trazendo essa oportunidade de vocês entenderem. A Mazi, construtor, o Matheus, parceiraço nessa definição, nessa divulgação desse conceito, porque faz muito sentido para tudo. Né? Aqui a gente está falando de aproximadamente 15 anos de experiência, fora as experiências indiretas com a Mazi, que tem mais de 30 anos, né, o Matheus, de mercado. Então, a gente quer trazer tudo isso para vocês de uma maneira clara, né? E a arquitetura da gentileza está muito relacionado com tudo isso, desde a escolha do terreno até a finalização da obra, né? Então, eu gosto sempre de falar, Matheus, que a gente tem que ser gentil com a gente tem que ser gentil com os nossos parceiros, com os nossos clientes, e a gente tem que ser gentil também com a vida. E escolhendo um bom terreno, você vai estar ali sendo gentil com a natureza, você vai estar sendo gentil com você mesmo na hora que você estiver edificado, e por aí vai, né?
Ô, Thiago, eu acho que a gente pode aqui, ó, essa frase ficou ótima pra gente poder encerrar a live aqui, porque tá no horário certinho, 7h30, tipo, Olha, tá vendo? vamos, Passou. tá É vendo? sempre Passa. assim. É sempre assim. Passa muito rápido. Então, Mas, gente, olha pessoal, só. Só para reafirmar, né, Matheus, e trazer, essa live vai ficar gravada aí, porque o nosso objetivo é divulgar conteúdo. Então, vai ficar gravada no perfil da Mazi Construtora. Também ela vai ser postada ainda essa semana lá no canal da Arquitetura da Gentileza. Então, a gente tem 2 canais aí de compartilhamento, né, dessas informações, dessas lives, que a gente acredita muito. E a gente quer que vocês continuem com a gente, porque a gente vai trazer cada dia mais conteúdo de valor. E a surpresa que o Matheus tem falado aí, que ele falou no início da live, quem esperou até o finalzinho aí, é que nós vamos produzir conteúdos, nós vamos produzir um e-book. Em breve nós vamos divulgar para vocês esse e-book focado nessa escolha, nesses itens principais que devem ser considerados aí para uma boa escolha do terreno. Vamos partir daí, né, Matheus? E depois produzindo cada vez mais coisa boa para vocês aí. Tá joia? então é isso, pessoal. Eu agradeço aqui para o Thiago, esse desenvolvimento, esse projeto está ganhando corpo. Agora vai ter mais um avanço daqui, essa produção do e-book. Então tá cada vez crescendo mais. E agradecer a todo mundo que ficou. O Tardelli tá desde o começo, acompanhou a live inteira aqui com a gente. Obrigado, Tardelli. E é isso, pessoal. Vamos. A gente vai ter mais novidades, a gente produz conteúdo não apenas não apenas nas terças, mas a gente produz muito conteúdo. Então ficar atento ao story, ao Instagram, se inscrever no canal no YouTube do Thiago, porque a gente vai passar, vai produzir conteúdo exclusivo lá também. Então uma forma de você ter esse conteúdo exclusivo é já poder se inscrever no canal e aí você vai poder ter essa informação. E é isso, amigo. Obrigado, viu, pessoal? Então, Obrigado um a todo mundo. abraço, fica com Deus aí, até a próxima. Seja gentil com você, seja gentil com os outros e com a vida também. Abraço, Matheus. Até mais, até a Um abraço, próxima. Thiago. Um abraço, pessoal. Tchau, Até mais. tchau.